A China é provavelmente o lugar do mundo onde a espionagem antiga atingiu o seu nível mais sofisticado. Enquanto muitos impérios ainda lidavam com espiões improvisados, enviados às pressas para observar muralhas inimigas, os chineses transformaram a espionagem em conhecimento científico, estudado, refinado e utilizado com extrema precisão. Era uma arte, era uma filosofia, era uma arma. Durante o período conhecido como Reinos Combatentes, 7 grandes estados disputavam a unificação da China. Cada reino era poderoso em certo aspecto. Alguns tinham exércitos enormes, outros tinham riqueza, outros tinham geografia favorável, mas nenhum desses fatores era tão importante quanto a capacidade de saber, antes de qualquer outro, o que o inimigo pretendia fazer. Foi neste período turbulento que um general e filósofo chamado Sun Tzu escreveu algo que mudaria o mundo para sempre: a arte da guerra. Para Sun Tzu, a espionagem não era apenas uma ferramenta auxiliar, era a base de toda a guerra. Ele dizia que o guerreiro sábio vence antes de lutar, que a vitória perfeita é aquela obtida sem batalha, e que não investir em espiões é condenar um exército ao fracasso. Com essas ideias, os reinos da China começaram a criar redes formais de agentes, cada uma especializada em infiltração, sabotagem, contra-espionagem e manipulação psicológica. Eles desenvolveram categorias específicas de espiões: infiltrados, agentes duplos, espiões locais, espiões sacrificáveis e espiões convertidos. Cada tipo tinha função própria, treinamento próprio e risco próprio. Esses agentes eram treinados para observar tudo: expressões faciais, linguagem corporal, clima político, rotinas militares, rotas de suprimento e até rumores populares. A espionagem chinesa ia muito além da coleta de informações. Era sobre controlar narrativas, manipular decisões e influenciar comportamentos. Os chineses sabiam que o inimigo podia ser derrotado antes mesmo de levantar uma espada. Bastava induzir o governante rival ao erro, convencer-lhe que seus aliados eram traidores, espalhar rumores sobre escassez de comida, inventar histórias sobre doenças dentro do palácio, manipular informações sobre movimentos militares, e o inimigo se autodestruía. Enquanto isso, dentro do próprio território, os reinos chineses criavam sistemas completos de vigilância. Havia agentes anônimos espalhados por vilas, mercados, rotas comerciais, portos e templos. Esses agentes monitoravam tensões sociais, corrupção, traições e grupos que poderiam se revoltar. Eles eram os olhos e ouvidos do Estado, e suas informações muitas vezes valiam mais do que exércitos inteiros. E quando um reino estava pronto para atacar, o papel dos espiões se tornava ainda mais crucial. Eles faziam mapas secretos de fortalezas inimigas, identificavam portões mal guardados, estudavam horários das patrulhas e procuravam guardas descontentes. Em muitos casos, cidades inteiras foram tomadas sem batalha, porque um espião abriu o portão principal durante a madrugada. A espionagem chinesa também tinha um lado psicológico muito forte. Eles entendiam o poder da propaganda menos, embora naquela época ainda não tivesse esse nome. Espalhavam rumores cuidadosamente construídos para provocar medo, incerteza e confusão entre soldados rivais. Às vezes, esses rumores eram tão bem planejados que um exército inimigo recuava sem entender o motivo real. Com o tempo, esses métodos se tornaram tão eficazes que a China criou estruturas dentro do governo, exclusivamente dedicadas à espionagem e contra-espionagem. Durante a dinastia Qin e posteriormente na Han, esses departamentos tinham a responsabilidade de vigiar governadores, monitorar rivais e até supervisionar outros espiões. O imperador exigia relatórios constantes sobre tudo o que acontecia, desde movimentações militares até fofocas dentro do palácio. A espionagem chinesa, entretanto, não se limitava apenas ao período dos reinos combatentes. Ao longo das dinastias seguintes, especialmente Tong e Song, surgiram agentes especializados em se disfarçar como monges, artistas, médicos e comerciantes, profissões que permitiam viajar e se misturar sem levantar suspeita. Esses agentes atravessavam fronteiras, observavam territórios inimigos, se infiltravam em cidades estrangeiras e aprendiam idiomas locais para se tornarem praticamente invisíveis. Cada detalhe importava, cada gesto importava, cada palavra podia mudar o destino de um império. Essa é a essência da espionagem chinesa, menos um jogo silencioso, mortal e altamente intelectual, onde vencer significava enganar, manipular e antecipar.
À medida que os impérios chineses se expandiam, sua rede de espionagem se tornava ainda mais complexa. Agora não era apenas sobre vigiar inimigos externos, mas também sobre controlar ameaças internas. A China sempre foi um império gigantesco em território, cultura e população. Manter algo tão grande e unido exigia uma vigilância constante, e essa vigilância era conduzida por agentes que raramente apareciam em registros oficiais. Durante a dinastia Tong, considerada uma das eras mais brilhantes do mundo chinês, espionagem e diplomacia eram praticamente inseparáveis. Embaixadores enviados para reinos vizinhos recebiam instruções secretas para observar absolutamente tudo: novos armamentos, mudanças religiosas, alianças, comportamentos de líderes e até tensões entre generais. Em muitas ocasiões, esses embaixadores não eram apenas mensageiros, eram agentes secretos graduados. Internamente, o império também precisava lidar com intrigas palacianas. A corte chinesa sempre foi um ambiente extremamente competitivo, onde generais, conselheiros, eunucos e nobres disputavam poder. Para manter controle, os imperadores mantinham agentes infiltrados dentro de seus próprios palácios. Alguns desses agentes eram treinados desde a infância para observar comportamentos suspeitos, identificar traições e interceptar planos de rebelião. À medida que o comércio internacional crescia, especialmente durante as dinastias Song e Yuan, surgiu um novo tipo de espionagem, menos a espionagem comercial. Comerciantes chineses viajavam pela Ásia Central, Oriente Médio e até o leste da África, observando os recursos, riquezas, defesas e fraquezas de outras regiões. Ao mesmo tempo, comerciantes estrangeiros que chegavam à China eram monitorados discretamente. Mas talvez o aspecto mais fascinante da espionagem chinesa fosse a capacidade de manipular guerras inteiras, usando palavras, rumores e estratégias psicológicas. Muitas batalhas foram vencidas porque os chineses convenceram um general inimigo a atacar cedo demais, a confiar na pessoa errada ou a acreditar que estava sendo traído. A guerra psicológica chinesa era tão avançada que, em muitos casos, evitava conflitos que custariam milhares de vidas. Os espiões chineses também eram mestres em criar identidades falsas. Eles aprendiam dialetos específicos, costumes regionais e até estilos de escrita diferentes para se infiltrar perfeitamente. Alguns desses agentes desapareceram em regiões distantes, construindo vidas inteiras sob novas identidades para servir seu império. Em alguns casos, esses agentes nunca voltaram, morriam como cidadãos de outras terras, e seus serviços só eram reconhecidos décadas depois. Ao longo da história, a espionagem chinesa se manteve tão essencial que muitas de suas técnicas inspiraram métodos modernos. O conceito de agentes duplos, a criação de redes internas, a manipulação psicológica, o uso estratégico de rumores, tudo isso aparece em países modernos. Mas já existia na China, milhares de anos atrás. A China provou, ao longo dos séculos, que informação é poder, e que um império que controla a informação, controla o próprio destino.